Então, boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui através do canal do YouTube do nosso programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFRN. É com muita alegria que a gente dá início a esse webinário de etnologia indígena da UFRN. A proposta desse seminário é trazer para a discussão, nesse momento de pandemia, sobretudo, de que maneira as populações indígenas, os povos indígenas do Rio Grande do Norte estão lidando com essa questão de maneira a gente ter um quadro um pouco mais claro sobre essa própria realidade, né, de como as populações indígenas do Rio Grande do Norte estão efetivamente enfrentando toda essa problemática, de fato, da pandemia do novo coronavírus. Então, a gente gostaria de agradecer aos convidados, que eu vou daqui a pouco apresentá-los. Quero só comunicar que houve uma pequena alteração na nossa programação. A gente estava previsto ter o lançamento do site logo no início, mas em função da agenda de alguns convidados nossos, a gente vai precisar fazer essa inversão. Além de tudo, alguns expositores não puderam participar. Por exemplo, a Lúcia Tapuia Tabajara, que teve problemas pessoais e que, infelizmente, não vai poder participar. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e agora eu vou apresentar os nossos expositores e a nossa debatedora, a professora Rita, que está aqui também. Então, estamos todos nós aqui, a professora Rita, que vai debater esses trabalhos, o Luiz Catu, que é da aldeia do Catu, e Adriano Lopes, que é lá de Caboclos de Açu. Então, sem muitas delongas, a gente passa a palavra para Adriano, que vai fazer a exposição aí até o momento que ele achar que é conveniente. Tá? Então, por favor, Adriano, seja bem-vindo e está com a palavra. Boa tarde a todos. Rita, Luiz, o Gleberson, né? Todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Sobre essa pandemia que nos vem enfrentando, né? A gente vai enfrentando o país, ou melhor, no mundo, né? Aqui em Caboclo também não é diferente, né? A gente tem um caso confirmado, como já falei antes, né? Tem um caso confirmado, em outro momento eu falei. Também mudou muito, né? Até o atendimento médico, né, mudou também. A gente tem um atendimento médico do município que não era dentro da aldeia, mas na comunidade vizinha, mas a gente tinha acesso, né? Só está vindo uma vez por mês, é isso. E quando há um caso mais complicado dentro da comunidade, não tem o apelo, não tem como, tem que deslocar até o município mais próximo, né? No caso é a Sul, e dá 30 quilômetros, né, de nossa aldeia. E a gente, nesse período aí que teve esse caso confirmado, quase todo mundo da comunidade visitava essa pessoa, né? Uma tia minha, a gente sempre passava na porta dela, que ficava no beijo da beirada da estrada, e todos teve contato com ela, mas graças a Deus não teve mais nenhum caso confirmado. Alguém teve alguma febre aí, mas não foi o Covid, não foi do Covid, né? A gente também tem algumas pessoas que têm outro tipo de doença, né? Todos estão, né, de quarentena mesmo, né? Os idosos, né? Principalmente. A gente não está deixando sair, né? Jamais, né? Para a cidade, ou seja, tá todos em casa mesmo. Nem para fazer visita na comunidade de uma casa para outra tá saindo, está deixando, porque os mais novos que vivem com suas famílias, né? Sai bastante, né? Para adquirir recursos, né? Sai para trabalhar fora, sai ou mesmo para comprar algo na cidade, entendeu? Como a gente, desculpa, como a gente não está tendo o suficiente de recursos chegando na comunidade, com doações, a gente teve, né? Mas não está tendo bastante, a gente também tem que correr atrás, né? De algum recurso para, ou seja, de alimento para nossas famílias, né? Isso, como algumas empresas que teve, que alguém está empregado, não está, teve que deixar o pessoal em casa, não pode estar trabalhando, né? Tem uma regra das empresas, algumas empresas. Então, o recurso não está dando, então tem que se virar de outra forma aí. Tem que sair mesmo, né? Não é para a cidade, mas tem que
buscar o bocado aí pra gente, né? Como a gente fala, o pessoal fala aqui, certo? Isso é um pouco da saúde que a gente está tendo hoje aqui, que a pandemia causou e está causando, né? Um pouco eu falei aí que está acontecendo mesmo. Como não tenho muito o que falar, que o caso, graças a Deus, só teve um caso confirmado, e essa a tia minha, como eu falei, está internada, né, em Mossoró, está no Tarcísio, mas não está nada bem, está grave, né? Porque além do Covid, ela está com muitas doenças, né? Pulmonar, de rins, né? Bastante grave. Diante disso, os demais estão tudo em saúde, estão em paz, né? Não temos visita suficiente da saúde na comunidade, mas Deus é até maior e a gente está conseguindo enfrentar. É isso. Então, obrigado, Adriano. A gente gostaria de ver, se possível, Rita talvez comentasse, né? Porque o Adriano vai precisar sair às 15 horas. Não sei se o que Rita acha. O teu microfone, Rita. Não, pode ser sim. Eu não sei. Seria agora isso? A proposta? Eu acho que, como ele vai precisar se ausentar às 15 horas, então acho que seria legal, se tiver alguma questão, alguma dúvida, né? Pedir para eles fazer algum esclarecimento, enfim. Fique bem à Não, vontade. pode ser sim. Eu acho que tem duas coisas que eu acho que o Adriano colocou bastante importante, né? Primeiro, dizer boa tarde, né, a todos e a todas. Mas tem duas coisas que o Adriano colocou que eu acho que a gente vai depois aprofundar no debate, que é muito importante. Primeiro é a questão do contato, né? A gente fala, é um caso, né? É um caso, que é o caso da sua tia, né? Mas você coloca, olha, o modo de vida da gente é mais coletivo, né? Então, como há um modo de vida mais coletivo, então o contato é algo importante, é algo que acontece cotidianamente. E aí eu acho que a gente pode pensar isso para as comunidades indígenas como um todo, né? É um modo de vida de relações, não é só o familiar, eu, meu marido, minha esposa, mas é meu tio, meu primo. As comunidades, elas vivem muito próximas, muito juntas. E eu acho que isso precisa ser problematizado, né? Acho que o Adriano colocou bem. E uma outra coisa que eu acho que o Adriano também colocou bem, ele podia até falar um pouco mais, em relação às doações, né? Você diz, olha, no início foram feitas doações, chegaram cestas, não é isso? Básicas, mas chega um momento em que isso não está chegando mais. Né? De uma certa forma, e aí, nesse sentido, a população precisa sair, precisa trabalhar. É a segunda coisa. E a terceira, que eu acho que aí sim merece uma discussão no final, um pouco mais avançada em relação à questão da saúde indígena, é justamente o fato de que o atendimento da saúde, no Rio Grande do Norte, não há uma atenção diferenciada à saúde como há nos outros estados, não é? Então, a gente não tem o DICEI, eu acho que mais para frente a gente pode colocar um pouco mais isso, né, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena. Nós não temos uma atenção básica, né, diferenciada, e essa população, ela está sempre em função daquilo que é ofertado no município. E na situação de pandemia, que é o que o Adriano bem coloca, isso é mais difícil ainda. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa dificuldade do acesso, né? Porque os caboclos são atendidos a 30 quilômetros daí da aldeia, né? Ou seja, já não é um atendimento na aldeia. E aí agora, na situação da pandemia, isso se agrava, né? Eu acho que é importante frisar a necessidade de pensar essa atenção mais básica, diferenciada. E aí, nesse sentido, depois eu posso colocar um pouco mais, o princípio do SUS na atenção diferenciada indígena é esse, é a atenção básica. Se não tem, fica muito difícil tratar com realidades particulares, como é o caso dos caboclos de açúcar. É um pouco isso que eu queria falar. Nisso, Rita, é verdade. Como já é difícil, né, o atendimento, principalmente para o indígena, né, não tem ainda esse atendimento diferenciado,
Aí, nesse momento agora de pandemia, a gente está enfrentando cada vez pior, porque, por exemplo, a gente tem um médico que atende na comunidade vizinha, no PSF, que era semanal, e agora só uma vez por mês. Imagina, né? Será que a gente vai adoecer? Será que a gente prevê doença uma vez por mês? Aí esse médico vai estar lá, vai coincidir? Não existe isso. Então a gente desloca sim para o município que é a Sul, município mais próximo, e não tem horário não, né, gente? E outra coisa, não é a SAMU que vem pegar, não é a ambulância, a gente freta carro mesmo, tem que fretar, que a gente, quem tem uma ou duas pessoas que tem um carro próprio, mas as demais famílias, né, tem que fretar, tem que ajudar com combustível para sair, né, para poder ser atendido e com medo, né? Além disso, com medo de chegar lá, você não tá, vai levar com uma doença, uma outra doença, chega lá, né, se infectar, porque nos hospitais hoje está o maior, onde o vírus está mais, né? Está mais encostado. Então, é complicado, muito complicado, né? Essa saúde, né, nesse período, porque já não tinha e agora piora, né? Se a gente tinha 40%, não tem mais nem 20%. Imagina isso, né? Exato. E, além disso, ainda tem a questão das doações, né? Que você falou que estão sendo. E aí as pessoas têm que sair para trabalhar, né? E colocar em risco, na volta para a aldeia, as famílias, já que tem essa forma de vida comunitária, coletiva, né? Um pouco Pois isso. também é isso mesmo. Como não tem, como o pessoal não trabalha, não tem um emprego fixo, e o que tem aposentado na casa, alguém da casa tem que sair, né? É que eu quis dizer isso antes. Alguém da casa tem que sair para a cidade para comprar, naquele período, ou a medicação daquele aposentado, que tem que comprar mesmo, e o alimento, né? Que é o sustento da maioria das famílias das comunidades indígenas hoje, né? É o aposentado na família, né? E como a gente aqui, não só na família, mas como coletivamente, tem algumas famílias que não têm nada, a gente divide, né? A gente consegue tirar um pouquinho de cada e fazer aquela coletividade, né? Ajudar o próximo aqui da comunidade. Tem que sair, É, porque desculpa, Rita, se não sair, aí como é que fica, né? Aí o pior de tudo é a volta, né? A gente se prepara, vai com, né, todos os equipamentos direitinho, tem os cuidados, os EPIs direitinho, mas você sabe, infelizmente não é só na mão, nem só tá na roupa, né, no chão na sandália, ele vem é, tudo. mas tem outra coisa, Adriano, que você não falou, mas eu queria que você, eu conhecendo a realidade aí dos caboclos, a gente sabe que nesse período de pandemia, uma das coisas que mais se coloca, né, de assistência é lavem as mãos, tem que fazer uma limpeza geral, você não pode nem respirar, que você tem que realmente lavar a mão, lavar os alimentos com muito mais frequência, né, e de forma muito mais intensa do que antes da pandemia. Essa é a grande questão. E a gente sabe a dificuldade, por exemplo, da água nas regiões do sertão, né? E eu acho que Caboclo tem um pouco isso. Você poderia falar um pouquinho? Acho que como é que está sendo essa questão da água aí nos caboclos? Já está normalizada? É caminhão-pipa? Como é que funciona? Isso tem impactado nessa situação de pandemia? Sim, sim, com certeza. Você lembrou bem, Rita. Sim, com certeza tem sim, porque tinha, né, assim, no momento está sendo razoável, porque a gente, como o inverno foi até agora, nós temos cisternas, né, em nossas casas, nossas cisternas ainda estão cheias, né, mas tinha parado, sim, até os pipas que vinham tinham parado. A gente tinha de início 7 pipas por mês, reduziram para 3 pipas mensalmente para eu administrar as famílias da comunidade, entendeu? As 43 famílias hoje que existem na comunidade. Isso as 43 indígenas, né? Mas como eu vejo não só como comunidade indígena, não só as famílias indígenas, mas também tem as não indígenas que residem na comunidade há bastante tempo, né? E como presidente da associação, além de liderar os indígenas, também tem que cuidar também desse pessoal, né, da outra parte, né? Aí é complicado, porque e temos sim também uma água salobra aí, que isso aí já vem, ó, bastante tempo que a gente está tendo e reduzido, né, para o gasto de animais, né, aqueles gastos que não é mais de consumo humano, né, não, lavar de roupa e etc. Certo? Ok.
que é isso. Clebson? Então, Adriano, primeiro eu agradeço aí o seu relato, né? É muito interessante, que eu acho que traduz para a gente uma realidade muito peculiar, que é a realidade dos caboclos, né? E, infelizmente, tem um caso já confirmado aí da sua tia, isso é algo lamentável. E eu queria um pouco entender, Adriano, essa própria dinâmica de vocês internamente, né? Como é que vocês estão adotando essas medidas de prevenção? Algum tipo de controle, digamos, de receber as pessoas que moram fora? Porque eu conheço a realidade de vocês e vocês têm muitos parentes e amigos fora, né? Seja em Paraú, Inhaçu, Itajá. Como é que tem sido essa relação com essas pessoas que estão vindo de fora? O Clebson é assim, a gente quase não está recebendo. Como que iniciou isso? Já se agravou cada vez mais, na verdade, né? Esse período de pandemia. A gente andou falando com os parentes aí, dizendo que não dessa uma friada, né? Visita aí, um período aí. A gente quase não está recebendo, sabe? Quase ninguém mesmo, nem mesmo da família. Tá ficando todo mundo de quarentena. E vocês estão sabendo de casos de pessoas que são daí, que estão fora, que tem algum tipo que foi testado positivo? Tem alguma notícia, registro? Não. Até o momento, não. Até o Tá, momento, em não. relação ao caso aí da sua tia, como é que foi chegar ao teste, a testagem dela, o deslocamento dela para Sul, depois para Mossoró? Conta aí para a gente rapidamente. Sim, Cleves. Ela teve uns dias doente, sentindo algumas dores e febre, sabe? E falta de ar. Aí a gente levou ela para Paraú, como você sabe, a Paraú fica bem mais próximo. E aí, inclusive, foi no meu carro, né? Levou para Paraú e lá o médico disse que ela estava com uma pneumonia forte, né? Passou medicação, tomou um soro e veio para casa. No dia seguinte, no final da tarde do dia seguinte, ela piorou. Aí tivemos que levar para a UPA, né? Em Açu. Chegando lá, foi feito aquele teste rápido. De imediato, o médico constatou que ela estava com Covid. E, e bastante cansada, febre também, né? E, ao mesmo tempo, já foi encaminhada para Mossoró. E, com 2 dias depois, foi entubada. Vai fazer 30 dias já, né? Ela está entubada ainda, não fala, não abre os olhos, né? Com ninguém. E ela está... Cada dia que chega um boletim para mim, todo dia chega o boletim, né, do hospital, de que é só estado grave, grave. Tem uma melhorazinha de um lado, piora do outro. E nada de melhor assim, dizer assim, não, tem esperança. Mas não dá nenhum momento da esperança de volta. E sim, Então quer dizer que vocês estão tendo sempre informações, né, atualizadas da situação dela? todos os dias. Inclusive, Antônia Cardoso, acho que você lembra dela, fala com a enfermeira todos os dias, com ela, né? E ela, além de passar o boletim, né, por escrito, no WhatsApp, também ela fala um pouco da situação do cotidiano lá no hospital. Uhum. Tá ok. Eu acho que é isso, Adriano. Você vai precisar se ausentar, né? Tá? E aí, assim, a gente agradece a tua participação aqui no nosso evento online, nosso primeiro webinário, né? E para a gente muito desafiador, né? Ter que montar toda uma estratégia aí de conversas online, e aí deu tudo certo a sua participação, a gente fica muito feliz. A gente deseja aí saúde aí para sua tia, um abração para todo mundo aí na comunidade, seu Zamba, e dizer, enfim, da nossa alegria aí de estar compartilhando e desejar a você aí uma ótima viagem aí para o seu trabalho. E se você quiser fazer alguma fala aí final, alguma consideração, fique à vontade, Adriano. Só agradecer mesmo essa oportunidade, pela primeira vez, né, participar assim, online, pessoas aí que já conheço, amigas aí de lutas, né? O Gleison, Rita e o Luiz Catu. E que pena que a gente está enfrentando essa pandemia, esse negócio tão ruim no nosso país, né, no mundo, né, no planeta, na verdade. Né? Orar, pedir a Deus que nosso Pai Tupã, que realmente isso vá embora, que volte à normalidade do nosso dia a dia, tá bom? Estamos trabalhando para todos aí, que Deus ilumine nós todos aí, né?
Estou saindo agora, mais de 5 horas, se não tiver online aí, eu vou dar uma entrada no link lá e chegando na empresa Tá eu posso. ótimo. Seja bem-vindo Ok? sempre, Adriano. Seja bem-vindo. Obrigadão Obrigado. mesmo. Tá, ok, obrigado, Léo. Tchau, tchau. Então, a gente teve, enfim, a participação da liderança lá da comunidade Caboclos de Açu, Adriano Lopes. Ele traçou um quadro muito interessante, né, sobre a situação da comunidade, a comunidade pequena, localizada no interior, no Alto Oeste Potiguar. E agora a gente tem o prazer de chamar para a nossa conversa, né, nossa conversa online, o cacique Luiz Catu, que já está aqui a postos, né, para falar um pouco da situação, né. Luiz Catu, ele não precisa de muitas apresentações, né, é uma liderança aí bastante conhecida nossa, de muito tempo. O que é importante é que ele está aqui nesse momento, né, falando a partir da comunidade do Catu, na qual ele é a liderança, né, é o cacique da Catu, mas também Luiz é o coordenador da articulação dos povos indígenas do Rio Grande do Norte. Então, é importante marcar esse vínculo do Luiz, porque o projeto de extensão que gerou esse evento e tem gerado o site, né, é uma parceria, sobretudo, com a PIRN, né, nessa perspectiva de trazer para o público acadêmico e não acadêmico informações sobre a questão sobre a realidade das comunidades indígenas locais, tentando dar destaque aos enfrentamentos desse contexto de pandemia. Então, a gente vai ter no nosso site uma página específica trazendo os dados quantitativos da pandemia junto aos povos indígenas daqui, e a PIRN é uma super parceira de sempre, e nesse projeto ela está também nessa parceria importante, né? Sem muitas delongas, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Luiz pela disponibilidade, pela participação e pela parceria. E aí, Luiz, fique bem à vontade para fazer a sua exposição e depois a gente vai fazer o diálogo aí, como funcionou com o Adriano. Boa tarde, Cleberson, Rita, pessoas, né, da nossa estima de luta, estão sempre aí acompanhando a resistência do movimento indígena aqui no estado do Rio Grande do Norte, representando aí a instituição UFRN. Cacique, guerreiro, amigo, Adriano, a gente tem aí juntos, né, desde 2005, a gente tem lutado aí conjuntamente para tentar quebrar invisibilidades, estereótipos, garantir políticas públicas afirmativas para os povos indígenas do estado do Rio Grande do Norte. É sempre um prazer, guerreiro de luta, né, parceiro, companheiro da resistência indígena do Rio Grande do Norte. Fico feliz, né, em estar nesse momento falando um pouco, né, da questão que envolve a saúde indígena aqui no estado, mas também que abrange toda uma demanda de saúde indígena para o território nacional, que é uma demanda coletiva, uma demanda conjunta e não se desliga. A luta, né, por uma saúde específica, por uma saúde, uma atenção à saúde indígena, ela já vem de décadas. Ela tem, né, passado por décadas e décadas, os povos indígenas, lideranças indígenas de cada povo, né, cada etnia, cada território, cada aldeia, cada região desse país, é um enfrentamento tremendo para que se tenha uma atenção específica aos povos indígenas. Por que essa atenção específica de saúde? Porque são povos vulneráveis quando se trata de contato, né, com doenças não conhecidas pelo nosso povo. Isso já tem acontecido desde a chegada, né, da civilização europeia nesse continente, que praticamente dizimaram muitas povos, muitas etnias, muitas aldeias desapareceram por uma simples, não simples, né, mas por um vírus, por uma bactéria, por algo trazido de outro continente para cá, e que nós não estávamos com imunidade a essas doenças. Isso para a gente, né, foi terrível.
Muita gente se pergunta muitas vezes, né, como foi que houve um assassinato em massa tão grande aqui no litoral dos povos indígenas. E com relação à quantidade de povos, né, que éramos quando esses europeus chegaram aqui, hoje, né, a gente tem um número muito pequeno com relação, se comparar àquele período. Nem foi o poder bélico do europeu na época que matou tanto, porque nosso povo sempre foi resistente e continua sendo. Mas as doenças que estavam em seus corpos quando eles vieram para cá, que trouxeram em suas caravelas, contribuiu para dizimar muitas vezes muitos parentes. E até hoje, com a garantia de um Estado democrático, nós lutamos para ter o direito a nos proteger, para ter o direito de ter uma atenção à saúde que garanta, né, imunização, que garanta a proteção dos nossos povos. Isso, né, no Brasil, desde que se criou o SPI, o Sistema de Proteção ao Índio, né, desde do período da criação do 1910, né, e isso, né, o SPI tinha uma ideia integracionista, não pensava na questão de dar atenção, né, à saúde indígena, mas depois começou a pensar, né, como fazer essa atenção através de um serviço sanitário, né, dar esse atendimento precário ainda, né, à saúde indígena. E os povos indígenas continuaram enfrentando epidemias, né, e pandemias, porque a epidemia que chegava nas aldeias indígenas não era era uma epidemia para a população geral, para a população dita nacional, mas para os povos indígenas foi sempre uma pandemia. Nós vivemos uma pandemia constante, quando não é na luta para se proteger, né, para se defender de um vírus, de uma bactéria, para se defender, né, da invasão do nosso território, para se defender da grilagem, para se defender do garimpo, do agronegócio, da cana-de-açúcar e de tantos outros, e também de várias plantações, né, da monocultura que invadem, da criação do gado que invade o nosso país. É uma pandemia constante que tem assolado, que tem atingido diretamente a vida e a resistência indígena nesse país. O SPI, né, com essa tentativa, com esse serviço de estudo, fez um trabalho aí para tentar atender a questão da saúde indígena. Você sabe que o SPI, com essa ideia integracionista, ele mais prejudicou do que ajudou os povos indígenas, apesar que no SPI teve, né, pessoas importantes que atuaram ali em defesa dos direitos dos povos indígenas. Aí o Darcy Ribeiro eu tiraria aí como uma referência para isso. Mas, no todo, né, a gente sabe que não houve grandes avanços. É até por isso que a SPI foi, né, extinto, e vindo a FUNAI, ainda a atenção à saúde indígena continuou com os mesmos problemas, continuou morrendo indígena por uma simples gripe, morrendo indígenas com malária, morrendo indígenas com varíola, morrendo indígena com sarampo, e hoje continua morrendo indígenas com Covid-19. Isso é que a gente tem enfrentado a nível de país, a nível de Brasil, né? A fragilidade que a FUNAI tinha naquela época e a fragilidade que se põe a FUNAI hoje, né, por um governo extremamente anti-indígena. A FUNASA, né, tentou fazer esse atendimento, deu uma melhorada na questão da atenção à saúde indígena, mas com toda a precariedade ainda, o Estado do Rio Grande do Norte não conseguia, né, desde o ano dos anos 2000, né, 2005, a gente vem gritando, pedindo um atendimento específico, um atendimento à saúde, e a gente não tem conseguido esse atendimento para as populações indígenas do Rio Grande do Norte. Conseguimos depois, né, que foi instalado aí a SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Com a SESAI, só em 2015, né, depois de muita luta do movimento indígena, participar de
de várias atividades e audiências em Brasília, né, comitivas indígenas lá pressionar, e inclusive eu fui um dos indígenas que estive em Brasília participando de uma conferência, né, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, no ano de 2013, e depois de várias pressões das demais lideranças aqui do Estado, né, que não são incansáveis, a gente conseguiu ainda em 2015 um atendimento emergencial. A CESAI, ela foi pressionada pelo Ministério Público Federal a criar um atendimento no estado do Rio Grande do Norte. E obrigou o Dissei Potiguara, que atende os potiguaras da Paraíba, né, das cidades de Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição, a atender emergencialmente nós, povos indígenas aqui do estado do Rio Grande do Norte. E foi um atendimento muito defasado, não conseguia atender todas as aldeias, era uma única equipe, com uma única viatura para circular do litoral sul do estado até o extremo oeste, né? Não conseguia fazer esse atendimento. E esse atendimento foi tão precário que ele só conseguiu se estender até 2018, né? Final de 2018, a gente conseguiu aí novamente ficar sem atendimento. Entramos hoje numa pandemia sem nenhum atendimento específico, dependendo, fazendo luta direta, enfrentamento direto, cobrando políticas públicas efetivas a todo tempo para as secretarias de saúde dos municípios e do estado possa aí dar o mínimo de atendimento, atenção básica ao nosso povo, porque quando se fala de média e alta complexidade, complica muito com relação aos povos indígenas que estão distantes quilômetros, né, de um PSF. Você imagine de um hospital de referência que atende alta complexidade. Para a gente, né, é a situação dos caboclos de Açu, que o parente Adriano falou, né? Sua parente está a quilômetros da aldeia, numa cidade, né, já mais distante, né? A sua cidade é Açu, ele já tem uma distância do centro urbano de Açu. E quando a indígena precisa do atendimento, ele já vai para Mossoró. Essa hoje é uma realidade da saúde indígena no estado do Rio Grande do Norte. Eu venho de Catu, né? Sou liderança, sou potiguara, cacique da aldeia Catu, que está entre os municípios de Goianinha e Canguaretama, no litoral sul aqui do estado. E em Catu, né, a gente está entre duas cidades que está grandes focos do Covid. Né? Canguaretama, com mais de 70 casos confirmados, 7 óbitos, né? Tem mais um óbito em investigação. Goianinha, com mais de 200 casos de Covid confirmados, 7 óbitos também. E a aldeia Catu, entre esses dois municípios, uma população, né, de indígenas coletores e que também sobrevive da agricultura familiar em sua grande quantidade, e que tudo que produzem eles comercializam nas feiras livres, tem contato direto com essas pessoas das feiras. Hoje estão em isolamento, estão passando por grandes problemas por motivo desse isolamento, de manter esse distanciamento social, essa quarentena. E não tem sido fácil manter. E Catu chegou à marca de 15 casos, né, de Covid confirmados. Né? Isso foi muito preocupante, isso fez com que nós aqui na aldeia tivéssemos que criar várias estratégias para continuar resistindo, para continuar existindo. É isso, Obrigado, Luiz. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a Rita, né, fazer os comentários. E depois que Rita fizer, enfim, a gente vai dando seguimento aí às perguntas, né, que os nossos espectadores podem fazer no nosso chat aí, para que a gente possa, enfim, continuar esse diálogo. Opa, vamos lá, né? Então, Luiz, foi bem interessante o que você colocou, porque eu venho trabalhando com saúde indígena há um tempinho, né? Antes de entrar, eu entrei na UFRN, no concurso, em 2011. E antes disso, eu já trabalhei, né, com saúde indígena, mas focado nos índios lá de Alagoas, né? Alagoas e um pouco Pernambuco. E quando cheguei aqui, né, no estado, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu lembro que quando eu cheguei, logo em seguida teve a segunda
reunião, a Assembleia Indígena, a IRNE, né? Do Rio Grande do Norte. Acho que foi lá em Goianinha, se eu não me engano. Correto. Desculpa, teu cachorro aqui é um inferno. Mas, então, foi lá em Goianinha. E uma das coisas que já se colocava naquela época era a dificuldade para acessar a questão da saúde indígena. E eu estava na reunião que foi criada o Conselho Local de Saúde Indígena, né? E naquela época, né, acho que foi, você até colocou aqui, 2015, não foi isso, se eu não estou enganada. Correto. E já naquela época, eu me impressionei com a dificuldade que era, porque o meu conhecimento de como funcionava um conselho local de saúde é que cada povo, cada etnia, né, cada povo, ele tem um conselho local. E já naquele momento, o conselho que foi formado foi um conselho que juntava os indígenas de Itapará com os indígenas do Amarelão, os Potiguara, os Tapuia de Itapará com os Potiguara do Amarelão e os caboclos de Açu. Olha a triangulação. Do outro lado, você tinha o Sagi e, especificamente, o Catu, né? E aí era um conselho, eu digo, esse conselho não vai conseguir se encontrar. E eu lembro que um pouco depois, essa era uma questão que se colocava, né? Você colocou bem, apresentou direitinho. Como você pode pensar numa equipe multidisciplinar de saúde que deve atender aquele povo específico, ter dedicação àquele povo, com os agentes indígenas de saúde, porque se a gente pensa o SUS, né, o SUS ele funciona, mesmo sem pensar numa atenção diferenciada, ele funciona a partir da atenção básica, né? São os agentes comunitários de saúde que estão lá no cotidiano, que evitam que as pessoas cheguem na média complexidade e na alta, tentando resolver o que pode ser resolvido na atenção básica. No caso da saúde indígena no Rio Grande do Norte, não, né? Então, isso é uma questão muito séria. Você tinha uma equipe que rodava o estado, você colocou bem, rodava o estado inteiro, e, no fim das contas, era uma equipe que foi cedida, né, a partir do DICEI da Paraíba. A gente não tem DICEI aqui, né, não tem Distrito Sanitário Especial Indígena no estado. Então, quando a gente chega num sistema de pandemia, numa situação de pandemia, isso é multiplicado pelo número de vezes, porque na pandemia, o que se quer? Que não se chegue ao hospital, né? Então, o SUS ele não foi pensado para ser hospitalocêntrico, ou seja, para tudo funcionar na alta complexidade, nem na média. Ele foi pensado, né, na estrutura para que a baixa complexidade possa ser acionada até não se conseguir mais e aí para média e alta complexidade. E aí você aqui no estado tem situações como essa dos caboclos, como a que você bem colocou, como a de Itapará, né, que não tem uma estrutura municipal, né? A saúde indígena ela é federal, a gente não pode esquecer disso nunca, né? E aí ficam os indígenas tentando, de uma certa forma, acionar as políticas e as práticas de saúde que são pensadas para o município, porque é a única solução, né? Aí, nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque, no fim das contas, se retirou, não é isso? Não tem mais nenhuma equipe, né? E aí isso, nesse momento de pandemia, tem uma impressão que potencializou ainda mais, né? Acho que eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Isso é crime, né? Se você pensar direitinho, é um abandono, né, da saúde indígena, de uma certa forma. Não deixa de ser realmente, Rita, um crime, continua sendo um crime. O que os povos indígenas têm sofrido de violações de seus direitos, né, historicamente nesse país, são casos, né, para que o Ministério Público, para que os governos brasileiros eles tomem posições e cobrem, né, reparações, mas a gente sabe que não há há uma intenção aí já
de muito tempo de que, infelizmente, eu tenho que falar isso. Se morre indígena, se desaparece uma aldeia, se desaparece uma etnia, é uma luta a menos para demarcar uma terra, é uma luta a menos para demarcar um território. Isso, para a gente, é muito doloroso e a gente sabe que é real. Isso tá na nossa, a gente sente na pele, o dia a dia, a intenção de que realmente esses povos, esses indígenas, eles vão para as cucuia, que eles desapareçam, que eles morram, para que eles não lutem por demarcação, para que eles não lutem pelo direito originário à terra que está garantido na Constituição Federal, no artigo 231. E que a gente luta ferrenhamente. Pois não, Rita? Não, eu queria só também lembrar o seguinte, da forma como a saúde, nesse momento de pandemia, a saúde indígena ela é acionada, você tem uma coisa que é o atendimento no âmbito federal da saúde indígena na situação de pandemia, eles, pelo menos a partir da FUNAI, da FUNASA, etc., no caso da CESAI especificamente, eles têm como, na pandemia, eles compreendem a assistência apenas os chamados índios aldeados, né? O que eles chamam de índios aldeados, aqueles índios que têm território demarcado, que estão nas suas aldeias. Mas a gente sabe, por exemplo, que no estado do Rio Grande do Norte, você não tem nenhum território demarcado. Então, uma outra questão importante é que existem muitos indígenas que vivem nas cidades, né? Eles vivem nas aldeias, mas trabalham nas cidades e habitam também nas cidades. Então, também, a nível federal, esses indígenas não são considerados, inclusive para contabilizar o número de casos e o número de óbitos, né? Então, isso é uma coisa muito, muito, muito séria, não é? Na medida em que você tem um estado que não tem nenhum território demarcado, e como é que você acompanha essas pessoas? Sim, por exemplo, as cestas básicas que a FUNAI distribuiu, né, no país inteiro para os índios aldeados. Chegou aqui, no estado, né? Então, pelo federal, né? Pelas políticas federais, né? Não as estaduais. A questão da demarcação da terra, ela está em todos os cenários de luta do movimento indígena, porque a gente sabe o quanto nossos direitos, né, são retirados e violados quando se trata de não estarmos, né, de estarmos, na verdade, num estado onde ainda não foi feita essa reparação histórica, que é a demarcação urgente dos territórios indígenas, né, do povo indígena que aqui existe, do povo indígena que primeiro, né, teve o contato com a civilização europeia, e desde aquele contato vem resistindo até hoje a toda essa tentativa de aculturamento, de retirada de direitos, de usurpação, de todas. A gente tem sofrido todas as violências. Todas essas violências. Veja bem, uma vinda de um atendimento emergencial da CESAI, através do Distrito Potiguara para o Rio Grande do Norte, em 2015, foi desentendimento entre indígenas. Um entendimento que, olha, vai lá o DICEI atende o Rio Grande do Norte, já atende com precariedade a Paraíba, e agora ele vai ter que atender mais 3 povos, mais várias aldeias num outro estado e com aldeias distantes, né, entre outras, né, dos extremos do estado. E atender mais, esse atendimento foi mais estendido aos Tabajara, na Paraíba também, que não eram também atendidos pelo DICEI Potiguara. Quer dizer, ampliou-se uma rede de atendimento aí pelo DICEI, e esse DICEI não tinha pernas para garantir esse atendimento efetivo. Então, começou a haver conflitos. Se cobrava mais atenção, se cobrava um melhor aparato, né, do DICEI, e não havia repasse para que isso acontecesse. Isso prejudicou muito, né? Isso começou a haver, inclusive, né, com a criação dos conselhos, começou a haver debates ali que foram, muitas vezes, bem
bem complicados, as falas em defesa, né, de direitos e tudo. Foi uma situação complicada. Até que se houve essa retirada, né, aí no finalzinho de 2018 e início de 2019. Não ficamos parados, começamos a provocar o Ministério Público, por falta desse atendimento, várias reivindicações, documentos enviados ao Ministério Público aqui do Estado, provocamos a CESAI, inclusive a POIME, a PIRME, tem enviado documentos, né, cobrando esse atendimento da CESAI, que esse atendimento volte para o Rio Grande do Norte, que se crie um DICEI, e a criação do DICEI implica, né, ao entendimento da CESAI, porque abrange aí não é competência apenas da CESAI criar um DICEI, porque criar um DICEI precisa passar, né, por orçamento, precisa passar pela presidência da República, e imagine na conjuntura atual, imagine nesse cenário atual que nós nos encontramos, onde se tem uma conjuntura política nacional que não quer, né, desenvolver nenhuma política pública para indígenas, demarcar terra nenhuma, né, nenhum centímetro, nenhum milímetro de terra demarcada. Então, a atenção à saúde passa também por esse fio, passa também por esse olhar, que no Rio Grande do Norte continua sendo um cemitério de índios. E os índios resistentes continuam gritando: estamos aqui, estamos lutando, não vamos parar, não vamos permitir que se oficialize com todas essas tentativas que acontecem diariamente, durante séculos, se oficializa o nosso desaparecimento. Nós nunca desaparecemos. Nós fomos suprimidos, sim, muitas vezes intencionalmente. A historiografia oficial pecou muito com esse povo indígena que mais resistiu, né, que suportou a Guerra dos Bárbaros, que suportou quase 100 anos de resistência direta contra até bandeirantes mandados de São Paulo para cá, por causa de um povo tão resistente, né, que resistindo a manter a sua cultura, a manter o seu território livre, né, da invasão, livre da colonização da época. Então, isso eu trago para o dia de hoje. Isso é a mesma coisa, né? Ter um atendimento aqui da CESAI é uma confirmação da nossa existência, como houve o atendimento, né? Hoje a gente tem a FUNAI no Estado, mas só em 2011 a gente conseguiu trazer a FUNAI para o Estado, depois de muita luta, depois de muita assembleia. Rita lembrou, né, que participou da nossa segunda Assembleia Indígena aqui do Estado, né, que foi em 2011, que aconteceu pela primeira vez, né? A gente fez a nossa primeira assembleia com apoio, né, do Grupo Paraupaba, né, com apoio de algumas instituições, né, Museu Canoa Cascudo, UFRN, em Natal. Foi a primeira vez que 4 povos indígenas, né, se reuniram, ou seja, 4 aldeias indígenas se reuniram na capital do estado para tratar de políticas públicas afirmativas sobre questão indígena no estado do Rio Grande do Norte. Isso em 2009. E de 2 em 2 anos nós fazemos nossas assembleias gerais. Em 2011 a gente conseguiu descentralizar, tirar da capital do estado e trazer para próximo a uma aldeia, para um município onde tinha uma aldeia, no caso de Goianinha, que tem a aldeia Catu. Ali o debate já estava, né, mais amadurecido, a gente estava trazendo a experiência da audiência pública de 2005, da Assembleia Geral da primeira de 2009, e tudo isso a gente estava juntando ali em 2011, com várias participações de Ministério Público, de universidades, de outros órgãos, né, de governo do Estado, inclusive FUNAI, né, regional e nacional, né, a FUNAI sede presente nesse momento. A gente estava ali mostrando demandas de todas as áreas, em especial de saúde. Era uma demanda nossa de luta, né, a gente sempre apresentando e cobrando, mas por motivo, né, de entenderem que o Rio Grande do Norte não tem terra demarcada, apesar de ter um GT constituído, com um estudo, né, muito avançado, e não haver uma intenção de continuidade, de finalização do GT, a gente entende isso, mas mesmo assim, essa saúde, ela continua precária. Então, a gente sofre muito para ter esse atendimento, nós sofremos muito para manter um isolamento dentro de uma comunidade. Aí eu falo de Catu,
que eu lembrei aqui, os 15 casos, imagine como está a aldeia hoje, como está a nossa preocupação hoje se precisar de uma UTI. Pois é, Luiz, isso é muito importante. Aí é justamente por aí que eu queria continuar a nossa conversa. Por exemplo, nesse contexto da adoção de estratégias locais, né, para enfrentamento dessa pandemia do Covid-19, eu queria que você destacasse um pouquinho, ou falasse um pouco do aumento do uso dessas ferramentas virtuais que estão sendo usadas pelas lideranças indígenas para a mobilização de recursos, para a divulgação das ações nessas comunidades, a criação, por exemplo, da live Poti Papo no Instagram, e tudo isso promovido pela articulação pela PIRNE, né, a articulação dos povos indígenas do Rio Grande do Norte. Vocês acham que, nesse momento, isso está se fortalecendo, está sendo importante no combate ao Covid? Sim, Rita. Apesar, né, de nós sabermos a grande dificuldade do acesso à tecnologia, da grande dificuldade do acesso a uma internet, né, que permita participar de lives, uma internet de banda larga, nós participamos muitas vezes de várias ações como essa, e os nossos parentes não conseguem muitas vezes acompanhar, porque não tem o acesso à internet, não tem um acesso universalizado, democrático aos meios de comunicação. Quando tem o celular, não tem a internet em sua casa, não tem um notebook, não tem um PC, a gente sabe dessas dificuldades, mas entendendo que é de extrema necessidade que a opinião pública conheça essa luta de um povo invisibilizado por por vários séculos, por diversas décadas aqui no estado do Rio Grande do Norte, era necessário a gente estar aí criando esses mecanismos, essas estratégias para chegar nas casas das pessoas, para chegar nas redes sociais e mostrar que, apesar de tudo que passamos, a nossa resistência ela continua e as pessoas precisam ver isso. Então, a PIRNE, a Articulação dos Povos Indígenas do Rio Grande do Norte, é uma equipe hoje de pessoas muito dedicadas, de pessoas que são, além de indigenistas, são indígenas também. O João Nin é uma dessas pessoas, que é um indígena aqui do estado do Rio Grande do Norte, artista, que está lá na grande metrópole, em São Paulo, mas que não se desvincula da luta em defesa do direito dos povos indígenas aqui do estado. Então, tem, inclusive, o Potipapo, né, foi criado aí nesse meio, e a gente conseguiu aí chegar em vários espaços, a gente conseguiu aí construir um elo de parceria, que foi os primeiros momentos de enfrentamento, né, que garantiu a chegada de cestas de alimentos nas aldeias, a chegada de recursos, né, para que a gente pudesse, inclusive na aldeia Catu, a gente fez uma compra histórica da produção de mangaba dos indígenas. E esses primeiros recursos que chegaram na aldeia foi graças às nossas lives, né, organizadas, né, pela equipe da PIRNE, coordenada aí pelo Joanim, e a gente conseguiu adquirir alguns recursos. Várias aldeias fizeram várias ações. Na aldeia Catu, enquanto os indígenas não podiam ir mais para a feira livre, eles toda semana eles fazem a coleta de mangaba. A mangaba é muito perecível. Quando você colhe ela da mangabeira e enfurna ela, né, bota para amadurecer, quando ela amadurece 2, 3 dias depois, ela tem que ser comercializada. Claro, na aldeia a gente não tem como armazenar, como produzir a polpa para que ela dure, não há como fazer isso. Então, eles tinham que comercializar ela. Não dava para passar a semana comendo, se alimentando simplesmente só de mangaba. Não dava. Não deixa de ser bom, mas só mangaba. A criança, né, o bebê, o recém-nascido, e as crianças, né, que a gente tem entre faixas etárias diferentes, não iam conseguir ter todos os seus nutrientes, né, proteína e todas só a partir da mangaba. Então, a mangaba precisava ser comercializada. E como eles não conseguiam ir na feira, a gente conseguiu, com doações, né, das pessoas que muitas vezes nem se identificavam, mas que lá
fazia uma contribuição através da campanha da APIRN, e a gente comprou várias semanas seguidas toda a produção de mangaba dos parentes da aldeia Catu. Eles pegavam aí, né, num capital e transformavam isso, né, em alimentos que precisavam para se manter na aldeia. Por motivo da nossa floresta, claro, está destruída. Claro, eu falo dessa necessidade hoje, né, eu acho que é bom ficar claro isso, dessa necessidade hoje de nós termos um apoio da opinião pública, de termos uma atenção específica dos governos. Por quê? Porque se nossa floresta, se a nossa mãe terra, né, se todo o nosso espaço tradicionalmente ocupado ele não fosse violado, ele não fosse envenenado, nós não precisaríamos. Isso é muito claro, eu não tenho dúvida de falar isso. Nós não precisaríamos, porque tudo que nós precisávamos, nós tirávamos em respeito com a Mãe Terra. Ela nos dá, né, com grande respeito, e a gente devolve a ela cuidando das nossas nascentes, cuidando dos riachos, dos lagos, dos rios. Isso é muito claro e tranquilo, porque a prática do bem viver entre os povos indígenas, ela nunca será abandonada, mas ela é violada. Ela é violada. E por essa violação que nós sofremos, a floresta ela quase que foi destruída. Hoje a aldeia Catu está entre um vale espremido. Nós vemos na beira do rio como o Guaiamum, por motivo que aos derredores tem a monocultura em grande excesso, né, com usos indiscriminados de agrotóxicos. Então, essas campanhas têm garantido que essa falta, né, da harmonia entre a fauna e a flora, o ecossistema que foi provocada, então, a gente precisa ter outras estratégias para sobreviver. Então, isso foi muito importante a participação. Através do Potipapo, a gente conseguiu aí convites, né, para participar de vários outros momentos que eu priorizo, porque eu sei o retorno para nossos povos, a garantia que dá de quebra de invisibilidade, o quanto a gente consegue aí, e ver de retorno de pessoas falando, né, da surpresa de que não percebia essa existência de um povo resistente que estava ao lado, né, muitas vezes em cidades vizinhas ou em outros estados, que não percebia como é que esse povo estava resistindo há tanto tempo, né, e não conseguia ver. Por quê? Porque a historiografia os apagavam, sempre os mataram. Então, essa participação tem sido importante. Esse momento aqui, né, criado pela a UFRN, né, através desse setor, né, da antropologia, o Gleberson, a Rita, né, é de grande valia, de grande importância para que a gente possa entrar e quebrar barreiras, quebrar estereótipos e manter, claro, manter as ações de isolamento, manter as ações de defesa direta, que nós sempre soubemos lidar com essas pandemias. Apesar de a gente ter percas terríveis com todos os ataques que sofremos, mas os povos indígenas sabem sim lidar. Mas há uma intenção, muitas vezes, de cortar as pernas para que a gente não consiga resistir. E a opinião pública, esses espaços têm sido muito importantes. Eu lembro também, Rita, que a FUNAI, né, a FUNAI hoje ela está muito fragilizada, ela tem sido jogada de ministério para ministério no governo atual, e a FUNAI só conseguiu, né, desde tempos de pandemia, nas aldeias indígenas do Rio Grande do Norte, com a parceria com a Conab, entregar uma única remessa, né, de cestas de alimentos aqui no estado, né? Chegou com a remessa e a gente não sabe, não tem previsão de quando vai ter um outro atendimento emergencial desse. É por isso que a gente tem que continuar gritando, mostrando que estamos aqui, precisamos permanecer para que nosso povo continue existindo. O governo do estado do Rio Grande do Norte também chegou com há 2 meses atrás, né, com um atendimento, né, de 100 cestas de alimento, e cessou. Até agora a gente não teve mais retorno se haver continuidade nesse atendimento. Os municípios não conseguem atender, né, dizem que os recursos são poucos, a gente não sabe o que realmente está acontecendo. E se nós, de lideranças, pararmos, aí sim, nosso povo vai invadir as cidades para buscar comida, porque ou morre com Covid ou morre de fome. Pois Luiz, eu acho bem séria essa questão que você coloca. E aí, nesse sentido, eu estou lembrando por exemplo, a gente tinha aqui
nesse webinário, a gente ia ter a presença de mais indígenas, e estou lembrando agora da Francisca, né, da comunidade de Itapará, que está tentando até agora acessar, e não conseguiu, não é? Por conta da internet, por conta das situações na aldeia, né, da fragilidade, né, e ela até estava vendo aqui no celular, eu quero participar, mas é difícil, a gente tem essas limitações, né, na UFRN também, a gente dando aula online, tem essas limitações de alunos que não têm condição né, de em determinados momentos, acessar. Eu acho que isso é uma questão muito, muito importante. Eu antes de passar para o Glebson, né, e de fechar um pouquinho, eu queria lembrar uma coisa que você falou muito bem, que é as populações indígenas, como elas estão produzindo materiais, produzindo instrumentos, né, e dando visibilidade aos problemas durante esse período da pandemia, né? E aí, nesse sentido, são materiais que estão sendo produzidos por essas comunidades, né? Em contraponto ao material que é produzido no âmbito federal, estadual e municipal, ou seja, Estado, município, a federação contabiliza pouco, coloca pouco no ar a questão indígena e a problemática indígena. E aí eu estava acompanhando recentemente, você tem, a nível estadual, algumas instituições e algumas organizações indígenas que juntos estão conseguindo dar visibilidade aos problemas e às questões. Aí eu estou lembrando aqui, especificamente, por exemplo, você tem em Pernambuco, né, uma rede de monitoramento de direitos indígenas chamado RENDIP, que está produzindo regularmente, semanalmente, mapas tratando, e essa RENDIP é composta não só por não indígenas, pesquisadores das instituições, das universidades, mas principalmente por indígenas, né, indígenas e organizações indígenas, como a POIME, né, que é a Associação dos Povos Indígenas, é uma organização indígena que está produzindo dados que equaciona informações que publiciza isso. Né? Então, eu estava vendo ontem, né, os dados que essa rede apresenta, né, em relação, por exemplo, ao caso de Pernambuco. Né, você tem, no último mapa, eles contabilizaram 315 óbitos no Brasil de indígenas, 25 no Nordeste e 12 em Pernambuco. Isso é um número muito alto. A Paraíba também, né, se formou uma rede e tem um óbito confirmado e 136 casos. Na Bahia, 29 casos, um óbito. E aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 17 casos confirmados até agora e um óbito. Então, eu queria reforçar essa parceria, né, que eu acho muito importante. Não adianta as instituições, a universidade, nessa situação em que a gente nem pesquisa de campo a gente pode fazer, a gente diz, olha, vamos cobrir, vamos colocar a situação e os problemas. Não, são as populações indígenas que estão fazendo isso, né, com o apoio de pesquisadores, com o apoio das instituições, mas isso dá visibilidade, uma visibilidade que não está sendo dada no âmbito federal, nem estadual, nem municipal. Eu não estou falando especificamente do Rio Grande do Norte, mas eu estou falando do país como um todo. Né? Então, nesse sentido, e aí já para você falar, né, fechar a tua fala, e depois passar para o Glebson, é que a gente vem tentando fazer aqui no Rio Grande do Norte essa parceria, que não é de hoje, né, de um longo tempo, mas é uma parceria que agora, no momento da situação de pandemia, ela se concretiza em algumas ações, né, uma rede que a gente tem que pensar e atuar juntos, mas mais que isso, é o site que o Glebson vai falar agora, que a gente está tentando organizar e montar, né, essa parceria da universidade com as comunidades, né? Porque é assim que a gente funciona, é assim que a gente trabalha, sempre em parceria. Então, agradecer profundamente a tua presença, né? E agradecer também o convite por eu estar aqui, né? Foi muito bom. Então,
Luiz, quer falar alguma coisa em relação ao que Rita comentou ou não? Simplesmente, só brevemente, né? Eu diria que é importantíssima a continuidade dessa parceria. A gente tem percebido, né, que na UFRN a gente tem, né, é preciso haver, claro, eu sempre defendi isso, haver uma democratização dessa participação indígena, desse protagonismo indígena em todos os setores, mas há sim muitos profissionais aí que estão dedicados, que são indigenistas, que não conseguem, né, fazer um trabalho institucional, esquecendo de uma resistência que é a resistência dos povos indígenas. Então, aqui eu deixo aqui, em nome dos demais profissionais que eu sei que tem aí, o meu agradecimento a Glebson, a Rita, a Julie, a Sandra Erickson, né, que é outra guerreira que a gente tem aí dialogado. É importante que esses espaços, né, como esse agora que está sendo criado, eles sejam propagados, eles sejam alimentados para que a gente possa ter aí realmente, né, o protagonismo dos povos indígenas juntamente com a academia. Então, Luiz, eu agradeço as suas palavras e eu acho que Rita ela fez, acho que um qualificado debate, né? Inclusive assim com perguntas muito pertinentes. E eu acho que eu teria pouquíssimas coisas a falar. E eu queria falar exatamente um pouco, tentando ouvir de você. Eu sei que você já falou sobre isso em vários outros contextos, mas eu acho que é sempre importante a gente se referir à questão da subnotificação dos casos, né? Que aí eu lembro que a gente estava numa live do IFRN, né, lá do Observatório, e você tinha anunciado naquele período que ia haver uma testagem muito intensa, né, lá no Catu, e a partir dessa testagem aconteceu o número, quer dizer, o número de casos efetivamente aumentou, né? Então eu queria ouvir de você como é que tem sido, né, esse tipo de enfrentamento que vocês estão fazendo relacionado à questão da subnotificação, especialmente porque eu acho que isso você já deixou isso muito claro, efetivamente, que a falta de uma assistência diferenciada da saúde, né? Então vocês estão de fato, sem o apoio e assistência do governo federal, da própria CESAI, em função da inexistência do DICEI, enfim, todas as questões que você já mencionou. E aí, como é que vocês estão lidando com isso, considerando essas condições aí, mesmo que de ausências, né, desse atendimento diferenciado? Bom, Cleberson, a questão da subnotificação continua sendo um problema, apesar, né, de nós termos aparecido aí nos jornais, nas redes sociais, ter mostrado, né, que era necessário testar, senão estava se projetado já, né, estava o cenário criado de um desastre entre populações indígenas, entre indígenas aqui aldeados no estado do Rio Grande do Norte. Foi feito realmente essa testagem, os números apareceram, mas esses números ainda são subnotificados. A CESAI não apresenta esses números, né, dos casos confirmados de indígenas com Covid-19 no Rio Grande do Norte. Por que a CESAI não apresenta? Porque ela não tem uma representatividade institucional dentro do Estado. Ela não tem o DICEI atuando dentro do Estado. Então, esses casos, eles não aparecem nos dados da CESAI. É como se aqui nenhum indígena tivesse testado positivo. Apesar de ter testado positivo, apesar de nós termos as provas, né, que as secretarias nos apresentaram os casos positivos, apesar desses casos terem mantido a sua quarentena e a comunidade continuando mantendo o seu isolamento, mas há uma subnotificação que nos preocupa muito. E a gente entende que esses não são só esses casos, nós sabemos que tem mais, mas há uma grande dificuldade até para convencer o indígena a se deslocar para testar. Né? Muitas vezes ele só quer sair da aldeia se realmente ele não tiver mais condições e ele vê que tá de extrema complicado para ele. Então, há uma preocupação grande. Daí o nosso grito de ter, né, um órgão aqui que represente aí a CESAI, ou seja, um DICEI, dentro do estado do Rio Grande do Norte, esse atendimento.
Esses números eles estão aparecendo porque nós estamos articulados, né, com a APOIME e com a PIB. Então, o Zé Carlos, né, liderança lá no Amarelão, ele representa a microrregional da APOIME, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E, semanalmente, ele conversa, né, com lideranças aqui do estado. A gente tem um grupo da APIRN, através da APIRN nós nos articulamos, fazemos um diálogo, juntamos os dados. Veja bem, né, nós temos que fazer esse trabalho que é para o órgão oficial de saúde estar fazendo. Nós juntamos esses dados, nós pegamos informações nas aldeias, se algum indígena adoeceu, se está com sintomas, se ele foi no médico, se ele fez o teste, se testou positivo, se não testou positivo, se foi curado, se estão positivos. Nós que estamos fazendo esse trabalho no sistema de saúde e alimentamos o sistema da APOIME. A APOIME tem um dado que ela, semanalmente, né, ela divulga a nível de Nordeste e de Brasil, e esses dados alimentam o sistema da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E quando se faz o comparativo dos dados que a APIB, né, e a APOIME apresenta com relação aos dados que a CESAI apresenta, há uma subnotificação muito grande, Cleber, e preocupante. Então, e eu estava aqui lembrando também que não é só a falta dessa instituição, né, que seria a atuação da CESAI, mas tem uma outra dificuldade também que a própria CESAI traz, né, que ela não notifica os casos dos indígenas que residem em áreas urbanas, né. Então, ela tem essa, digamos, essa restrição. Então, me parece que o esforço que vocês estão tendo de também notificar essas populações que estão fora das aldeias, né, que estão residindo nas cidades, isso também eu acho que mostra esse esforço, né, que vocês estão fazendo, que eu acho que é um esforço absolutamente importante, porque mostra que vocês estão muito inteirados e, ao mesmo tempo, muito interessados em compreender e agir politicamente, né, que eu acho que é isso que, de fato, acontece fortemente, né, nesse momento aí dessa pandemia do novo coronavírus. Então, eu acho que a nossa parceria, né, que a gente está construindo com essas notificações, é algo também muito importante. E aí eu estava, na perspectiva do site, né, sobre o Covid dos povos indígenas, eu fui verificar, por exemplo, o site do LAIS, que é um laboratório que tem se tornado referência em termos da divulgação dos dados epidemiológicos, e também não aparece essa referência à questão étnica indígena, né? Não tem esses dados. Então, eu acho que a gente está fazendo isso, eu acho que é contribuindo também para que essas informações elas sejam as mais claras possíveis, elas sejam as mais transparentes possíveis, porque efetivamente isso é algo importante, não só para os povos indígenas, mas também para as pesquisas, né? Para que quem queira compreender esse contexto epidemiológico, então entender um pouco a dinâmica da própria doença. E aí eu fiquei me lembrando, quando você estava falando, Luiz, que a doença ela tem características, né? E quando você fala que o Catu está dentro de 2 cidades que tem um número razoável de casos, eu fico pensando que boa parte dessa dinâmica, né, de contaminação e transmissão do coronavírus se dá pelas rodovias. Então, a BR-101 é um corredor que também produz esse tipo de contaminação, enfim, de maior agravamento mesmo, né, da própria pandemia. Então, você tem cidades em torno da BR-101 que tem um número de casos muito grande. Veja o caso aí de Canguaretama, Goianinha, a própria cidade de Natal, a Parnamirim. Veja Mossoró, na BR-304, próximo a Fortaleza. Então, quer dizer, você tem um corredor a partir dessas rodovias que são, de fato, vetores, né, de uma disseminação maior da própria pandemia, né, do próprio vírus, enfim, da Covid. Então, isso é algo extremamente importante para a gente entender um pouco esse contexto epidemiológico, né? Bom, eu gostaria, enfim, agora, eu não sei se você teria mais algo a falar, Luiz, fique à vontade, porque a minha ideia era algumas perguntas, aliás, tem uma ou duas perguntas aqui no chat.
e aí a gente poderia passar depois para o site. Mas, enfim, fica à vontade, Luiz, você está com a palavra. Pode passar para perguntas, está tranquilo. Tá, inclusive, assim, para formular a pergunta, eu peço desculpa a Vitor Costa, que fez a pergunta aqui no chat para Adriano, e aí, infelizmente, eu fiquei nesse controle e acabei passando, né? Ele pergunta, ele é do programa de pós-graduação, provavelmente de História, da UFRN, e aí ele diz que, segundo a FUNAI, no dia 18/6, já foram entregues 16 mil cestas básicas e cerca de 8,6 mil kits de higiene e limpeza aos índios do Nordeste. E aí ele pergunta se isso chegou a ocorrer em Açu. E aí eu fiz o contato com o Adriano aqui enquanto o Luiz estava falando, e aí Adriano confirmou que sim, chegou em Açu uma quantidade de cestas básicas encaminhadas pela FUNAI e também pela SEMAR, que é uma secretaria municipal. E aí não só chegaram esses kits, né, aliás, essas cestas, mas eles também receberam kits de higiene e de limpeza, também da FUNAI. E também ele citou algumas outras instituições, eu acho que talvez uma quantidade, talvez de 4 instituições, que forneceram para eles kits de higiene e kits de limpeza. Bom, então, essa foi a pergunta que teve aqui. No nosso chat tem bastante elogios aí, Luiz Catu, um grande aprendizado, é importante ouvir do Luiz Catu. Quero aí dar uma boa tarde aí a Zé Carlos, né, que é lá de Mendonça, Potiguara, que é representante da APOIME. Quero saudar todo mundo, os nossos alunos aí da pós-graduação, nossos colegas professores, o nosso público em geral. Enfim, dizer a nossa alegria. E a gente eu queria agora passar para a parte final do nosso webinário de hoje, né? E já, de antemão, convidar todos para assistir amanhã ao nosso webinário. A gente torce que amanhã a gente consiga ter o maior número de pessoas na nossa apresentação, em função exatamente de uma dificuldade que as pessoas têm, e aí a gente já tratou sobre isso aqui, Rita já mencionou, em relação à dificuldade que as pessoas têm de acessar a internet, né, seja pela quantidade dos dados, pelo pacote de internet, seja por equipamentos, e é por essa razão que algumas pessoas não puderam aqui estar participando, né, a própria Francisca, lá de Itapará, que estava previsto para participar, o cacique Monelzinho, lá do Sagi, também estava previsto para participar, Maria, que é Mendonça, da Zona Norte, ela estava prevista também para falar hoje, também não teve condição de participar, em função desses problemas que são cruciais nesse momento, né, de pandemia, que é esses trabalhos à distância, online, que as pessoas, infelizmente, não têm esse suporte para participar de atividades como essa, né. Então, eu gostaria, portanto, de fazer a apresentação, né, muito rápida do site que foi feito a partir de um projeto de extensão que eu coordeno na UFRN, e aí esse site ele foi pensado desde 2018 e aí tem sido planejado, né, ao longo desse tempo, e aí agora, de fato, ele saiu, né? Ele saiu, e aí esse lançamento que a gente está fazendo hoje aqui, ele é importante para marcar, de fato, essa parceria nossa, né, com a PIRME. Vocês vão ver, eu vou projetar aqui no nosso webinário, a gente tem uma página da Covid e ela foi construída nesse diálogo, né, com a APOIME e também com a PIRME, né, nesse fornecimento de dados sobre os casos, sobre a situação das aldeias e comunidades aqui do Rio Grande do Norte. Então, eu vou aqui fazer eu vou aqui tentar compartilhar com vocês, vou tentar compartilhar, porque não é uma coisa muito fácil aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu estou conseguindo visualizar. Eu não estou conseguindo, infelizmente. Eu não consegui aqui visualizar bem essa. Eu vou tentar aqui mais uma vez.
aqui, caixa de entrada. Eu não estou conseguindo, mas, enfim, por problemas... essa dificuldade nossa aqui, problemas técnicos de fazer esse tipo de compartilhamento. Então, o site ele tá hospedado no provedor da UFRN, do nosso XIXI, do nosso Centro de Ciências Humanas e Letras e Artes, da UFRN. Deixa eu ver aqui se eu vou aqui tentar copiar o link. E as pessoas podem... o site é esse aqui, xixila.ufrn.br, povos indígenas do RN. O site ele foi pensado exatamente na perspectiva de fazer esse mapeamento, né, das aldeias e comunidades indígenas do Rio Grande do Norte. Tem o objetivo, né, de divulgar para o público mais geral aspectos relacionados à história, à localização, à demografia, às mobilizações políticas públicas. Nós contamos com a colaboração de parceiros, né, não só a PIRN, mas também de professores, de estudantes de graduação e de pós-graduação, também de indígenas que vão, alguns, escrever os verbetes, né, sobre os seus próprios povos indígenas. E, enfim, a gente tem essa pretensão desse site de criar, de fato, fornecer para as pessoas e para o público em geral, material que seja de divulgação mesmo, né, dessas comunidades. A gente sabe que há, de alguma forma, alguns desconhecimentos sobre os povos indígenas do Rio Grande do Norte, e o site ele tem essa pretensão de cumprir um pouco esse papel de fazer com que essas informações elas circulem de uma forma que sejam informações importantes, que ajudem a gente a compreender o contexto dos índios do Rio Grande do Norte, e seja também um material importante para os próprios índios, né? Que eu acho que isso que a gente, de fato, almeja, né? Que os índios também se apropriem desses conhecimentos, que eles também são parte desse próprio conhecimento. Então, eu acho que isso é fundamental de ser destacado, né? Em relação à página da Covid, a gente está chamando plataforma digital, Covid-19 Povos Indígenas do RN. Então, vocês terão a oportunidade de ver aí no site várias informações relacionadas ao fenômeno da Covid no Rio Grande do Norte, dentre as quais a gente tem a informação sobre o número de casos suspeitos, casos confirmados, óbitos confirmados e casos recuperados. E aí, só destacando, né, que essas informações elas são fornecidas para nós pela PIRN, através de Luiz e também, enfim, das lideranças que fornecem as informações para o Luiz. Então, tem um mapa do Rio Grande do Norte, e aí, em cada localidade, a gente tem, de fato, uma descrição do quadro epidemiológico. Eu acho, assim, uma coisa que é específica também desse site, que a gente incorporou, foi um relato e também um espaço para falar sobre os índios Uaral da Venezuela, né? Então, eles estão no Rio Grande do Norte, e é super importante que a gente também considere nessa perspectiva de uma divulgação sobre os índios Uaral. Então, também tem informações epidemiológicas dos índios Uaral, que estão na área urbana de Natal e também na área urbana de Mossoró. Então, esse quadro epidemiológico também envolve os índios venezuelanos que estão no Rio Grande do Norte. Então, é isso. Desculpem não ter conseguido colocar aqui, né, compartilhar o site com vocês, eu ia explicar um pouco mais, mas o link está aqui, né, está aqui na tela, e aí vocês podem consultar o site, enfim. E aí a gente espera mesmo que esse site ele seja bem, não só frequentado, né, acessado por vocês, mas também que ele seja também alimentado e ampliado, né, atualizado a partir dessas dinâmicas mesmo, né, dos povos indígenas, e também do interesse de pessoas que queiram contribuir com esse experimento, né? Então, na verdade, é um experimento
Esse site ele foi possível graças a não só esse esforço, né, de pensar essas questões dos povos indígenas daqui, mas também ao apoio que a gente teve do Xixila, que abraçou essa ideia, né, de colocar o site no seu provedor. Então, tem um site institucional, a própria UFRN, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa com a Bolsa de Iniciação Científica, que é a Bolsa da Propesc com o CNPq, e também a Bolsa de Extensão, que a Bolsa tem nos ajudado, né, a construir essa proposta e o site que está sendo aí agora disponibilizado para todo mundo. Então, era isso. Eu queria saber dos meus colegas, né, de Rita e de Luiz, se tem algo a mais, vocês queiram falar, queiram comentar. Não, eu gostaria apenas de dizer que esse site está sendo feito a muitas mãos, como você colocou, e é também um site que está sendo construído ainda. Então, está faltando, né, alguns povos ainda serem colocados lá, mas está tudo sendo produzido e vai continuar aberto para a participação de todos, né, em parceria, uma parceria da universidade com as populações indígenas, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar. E um sentido também é um pouco esse que o Luiz colocou, né, de romper com essa invisibilidade, né, que a gente questiona tanto, que a gente critica tanto, que tem aqui no Estado ainda, infelizmente, em relação às populações indígenas locais. A ideia é realmente transformar isso num espaço de rede, né? Não está formando uma rede, mas é um espaço de rede que possa o tempo inteiro ser alimentado pela comunidade, pelas populações indígenas e pelos pesquisadores que estão nela. Então, é isso que eu queria dizer. Agradecer, né, a presença, né? Eu queria falar também, que eu esqueci de falar, do próprio Manuelzinho, do Sagi, que também era outra pessoa que queria estar aqui, que estava programado para vir, e que infelizmente não conseguiu por conta da internet, da tecnologia, né? Isso é uma coisa que a gente tem que saber e aprender a lidar, infelizmente, né? Mas agradecer profundamente o convite, Glebson, e a presença, né, de quem estava aqui, que é o Luiz, né, o Adriano. Tá, a gente só quer, então, eu acho que é isso mesmo, Rita, é uma parceria, né, com os povos indígenas e também a parceria com os pesquisadores, né, então a gente está nesse diálogo, você e eu, assim, tico e teco, indo e vindo, né, isso é importante, e aí eu acho que é um pouco esse esforço nosso de produzir algo que seja bacana, que tenha, de fato, uma repercussão do ponto de vista do próprio conhecimento, né, e eu acho que é isso que é o sentido. Então, essa parceria entre os pesquisadores não indígenas também e os pesquisadores indígenas, né, que é isso que é uma categoria muito boa que a gente está considerando nesse contexto, né? São os pesquisadores não indígenas e os indígenas, né? Os antropólogos indígenas, os antropólogos não indígenas, enfim, há uma rede, né, sendo constituída aí. Então é isso, eu queria só convidar todos, né, para assistir amanhã nosso webinário, a segunda sessão, e amanhã a gente vai ter a presença das lideranças do povo Mendonça, das 6 aldeias. A gente espera que os problemas de internet, né, de conexão sejam menores, né, que eles possam participar. Enfim, eu gostaria, enfim, de agradecer a todos e nos despedir, e até amanhã, né, que a gente volta às 15 horas, nesse canal aqui do PP Gás. Muito obrigado, boa tarde a todos.